Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pela Lúcia ter aceitado o nosso convite, né? E então, hoje, quem vai dar a nossa aula é a Lúcia Helena de Assis Cabral. Ela é graduada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ela é especialista em reabilitação dos membros superiores pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e ela é mestre em Ciências da Reabilitação pela UFMG. Atualmente, ela coordena o Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital Maria Amélia Lins e ela é membro da equipe técnica de reabilitação do membro superior no Centro de Referência em Reabilitação em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela atua também como professora convidada do curso de especialização em reabilitação do membro superior. E hoje ela vai dar uma aula com o título Terapia da Mão e do Membro Superior. Bom, gente, posso começar então, não é isso? Sim. Boa noite a todos, né? A Marcela já me apresentou, né? Já fez uma pesquisa aí no meu currículo, né, Marcela? E eu gostaria de agradecer a vocês o convite, tá? É sempre um prazer, né, para a gente poder falar com os alunos, com as pessoas que estão formando, né, que estão se graduando. É uma oportunidade muito boa de troca para a gente também, tá? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Bom, vamos começar a falar, então, o que é a terapia da mão do membro superior, né? É uma área da reabilitação que visa promover melhora funcional de pessoas que têm lesões ou traumatismos, né, que acometem ombro, cotovelo, punho e ou mão. E aí, sobre a nomenclatura, gente, eu queria colocar assim, que às vezes a gente fala reabilitação da mão ou terapia da mão. O nome, digamos, mais antigo é terapia da mão. Mas hoje já existe uma tendência de mudança da nomenclatura para reabilitação da mão, tá? Até pela questão conceitual do termo reabilitar, tá certo? Mas se vocês entrarem aí no Instagram, nas redes, ou mesmo nas plataformas de busca, né, científica, e colocarem hand therapy, vocês irão encontrar, assim, uma série, né, de trabalhos científicos, ou mesmo no Instagram, colocar a hashtag hand therapy, vocês poderão, assim, visualizar, né, trabalhos no mundo inteiro nessa área, tá? Então, ainda é um termo muito utilizado na nossa especialidade, tá certo? Eu sempre coloco, assim, que é importante ter uma especialização e educação continuada na área. E, em especial, conhecimento de anatomia funcional. Então, assim, é importante conhecer, né, os aspectos funcionais da anatomia, cinesiologia, biomecânica da mão e do membro superior. E também, gente, é importante ter conhecimento de alguns procedimentos clínicos, cirúrgicos, processos de cicatrização. E por que isso? Porque é importante conhecer, por exemplo, o que é uma tenorrafia, o que é uma tenolise, quanto tempo um tendão demora para cicatrizar, quando que eu posso fazer um alongamento num tecido que foi suturado. Então, é importante conhecer as técnicas cirúrgicas e clínicas, porque dependendo da forma como o cirurgião ou ortopedista ele abordou aquele cliente, a gente vai saber também quanto que a gente pode iniciar o nosso protocolo. Então, dependendo do tipo de sutura de um tendão, por exemplo, você pode iniciar um protocolo mais precoce, ou então, às vezes, você tem que aguardar, por exemplo, 3 semanas para iniciar um outro protocolo, dependendo da sutura que foi feita. Então, essa parceria, né, do profissional, do cirurgião da mão, do ortopedista, né, do médico que está ali abordando o seu cliente, né, e o terapeuta, ela é extremamente importante nessa especialidade, tá bom? Quanto mais próximo for essa relação profissional, melhor e mais rápido o processo de reabilitação vai acontecer, tá bom? Um conhecimento também de órteses, né? A gente vai falar um pouco aqui das órteses, das próteses e as adaptações funcionais. Só para eu tirar uma dúvida rapidinho, nós temos alunos aqui de outras áreas, né? Que não são somente da terapia ocupacional e da fisioterapia. Então, assim, só rapidamente, órtese é um dispositivo que
colocado, né, que é moldado, confeccionado no corpo para poder apoiar a função. Eu vou falar um pouquinho mais. Então, por exemplo, um aparelho dentário é uma órtese, tá? Agora, quando você perdeu o dente, vai fazer uma substituição do dente, aí então é uma prótese. Da mesma forma, no membro, se a pessoa teve uma amputação de um dedo da mão e vai colocar uma prótese de mão ou uma prótese de dedo, tá certo? E as adaptações funcionais também são dispositivos que são, às vezes, acrescentados em alguns equipamentos, alguns instrumentos, para poder facilitar o uso daquela pessoa que, às vezes, tem uma limitação. Como que surgiu a especialidade? Bom, a terapia da mão, né, ela surgiu nos Estados Unidos, tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, a partir do surgimento da especialidade de cirurgia da mão. Então, o Dr. Bunel, que era um cirurgião, né, muito respeitado na época, ele percebeu a importância da reabilitação pós-operatória e instalou um departamento de fisioterapia e de terapia ocupacional numa enfermaria do Hospital do Exército. E a partir dessa equipe, né, que se formou, e dessa atuação de cirurgião, com físio, com TO, ele observou que um atendimento mais integral estava diminuindo o número de sequelados pós-guerra, tá? E aí a especialidade teve um novo impulso, né, com a guerra do Vietnã, 10 anos depois, que também trouxe vários, né, soldados, né, que foram atingidos durante a guerra, né, e a especialidade foi, né, ganhou um impulso maior lá nos Estados Unidos, tá? Aí, em 72, o Dr. Hunter, uma referência na área, um cirurgião referência, ele tinha uma clínica no estado da Filadélfia e ele monta uma equipe composta por vários terapeutas da mão. Essa clínica, até hoje, né, o estado da Filadélfia, até hoje, é a gente desculpa o barulho aqui, tá? Eu estou num local um pouquinho barulhento aqui da minha casa, mas esse horário é meio difícil aqui em BH. Bom, ele monta uma clínica e nessa clínica ele começa a fazer a formação de cirurgiões da mão, mas também de terapeutas da mão. E aí, o que acontece no Brasil? Na década de 70, alguns cirurgiões brasileiros, eles foram buscar uma formação nos Estados Unidos e conheceram a existência do terapeuta da mão. Então, eles voltam para o Brasil e começam, né, a conversar com os profissionais que trabalhavam nos serviços e dizendo isso, da importância de ter pessoas especializadas nessa área, tá? Então, muitos profissionais da reabilitação começam a procurar conhecimento especializado em terapia da mão. Alguns foram aos Estados Unidos para buscar essa formação, tá? E em Minas, a gente destaca, né, algumas pessoas importantes, assim, nesse campo. Na área de cirurgia da mão, o doutor Pardini, né, o doutor Arlindo Pardini, que em 71, ele instala o primeiro serviço de cirurgia da mão aqui em Belo Horizonte, no Hospital Sara Kubitschek, e depois ele transfere esse serviço para o Hospital Ortopédico, onde hoje, né, ele acontece. Vocês falaram aí da professora Alessandra Cavalcante. A Alessandra trabalhou lá na equipe com o doutor Pardini durante algum tempo, com a Paula e com o doutor Pardini, a equipe deles, né? E é um serviço de muita referência, não só para Minas, é um serviço de referência nacional. Vem pessoas de vários estados para fazer a residência lá com eles. E, paralelamente ao surgimento desses cirurgiões, alguns profissionais também da terapia ocupacional e da fisioterapia buscaram aprimoramento. E aqui em Minas a gente destaca, né, o pioneirismo da Valéria Capanema. A Valéria hoje, né, ela é a coordenadora da especialização aqui pela Faculdade de Ciências Médicas, e foi ela que montou o serviço na rede FEMIG, no Hospital Mariana Lins, também um serviço muito renomado, né, com vários profissionais. Hoje a equipe é composta por 7 profissionais da terapia da mão, todos com especialização. E também a Paula Pardini, que é a fisioterapeuta, né? A Paula também tem um destaque grande, além dela ser uma das precursoras, ela lança o livro, né, Reabilitação da Mão, ela é a responsável pela edição do livro,
e tem, né, uma busca, um conhecimento científico muito apurado no campo também. Então, assim, aqui em Minas, a gente está muito bem servido de profissionais na área, tá? Uma coisa que eu queria pontuar é que, embora exista, né, especialização na área, extensa literatura no Brasil, no mundo todo, o nosso conselho ainda não reconhece a especialidade. Então, um profissional, ele não pode dizer, eu sou o terapeuta da mão, tá? Ele pode dizer, eu sou terapeuta ocupacional com especialização em terapia da mão, ou eu sou fisioterapeuta com especialização em terapia da mão, tá? Não existe, pelo nosso conselho, a especialidade reconhecida, tá bom? E no Brasil também nós temos uma Sociedade Brasileira de Terapeutas da Mão, na qual fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem se filiar, tá bom? Que são os dois cursos de graduação que hoje, né, podem fazer a especialização na área. Bom, uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, né, principalmente pessoas que não são da área da saúde, é por que uma reabilitação especializada somente para a mão e para o membro superior, tá? E a justificativa, né, para o desenvolvimento, né, para a existência da especialidade, gente, na verdade, são vários aspectos que justificam a especialidade, tá bom? E a primeira que eu gostaria de pontuar para vocês é que lesões dos membros superiores, elas são as mais frequentes nos serviços de emergência. Para vocês terem uma ideia, as fraturas de punho, elas equivalem em torno de 1/6 de todas as fraturas. Este ano foi publicado uma pesquisa, eu depois posso até passar a referência para vocês, eu estou sem ela aqui agora, mas foi publicado neste ano um estudo que foi feito em 195 países. E esse estudo foi feito para verificar a incidência de lesões de punho e mão. E eles encontraram 18 milhões de lesões de punho e mão, 2 milhões de amputações do polegar e 4 milhões de amputações dos outros dedos. Então, é muita coisa, né, gente? E um aspecto que eu gostaria de destacar é que muitas dessas lesões, elas acontecem no ambiente de trabalho. Então, qual é o impacto disso? A pessoa, na sua fase mais produtiva, ela fica privada de uma de suas principais ferramentas de trabalho, que é a mão. Se vocês quiserem pesquisar depois, o INSS, né, a Previdência Social, todo ano, ela libera um anuário estatístico de acidentes de trabalho. E por vários anos consecutivos, os ferimentos e as fraturas de punho e mão estiveram em primeiro lugar. Lesões de dedo e mão, pelos relatórios, equivalem em torno de 30% do total de acidentes de trabalho. Nós fizemos uma pesquisa no Hospital Maria Amélia Lins, onde eu trabalho, né, na FEMIG, e verificamos que de 711 pacientes atendidos, 33% acidentaram no trabalho, em acidentes típicos. Então, o que seria isso? Durante o exercício da atividade profissional. Então, enquanto o trabalhador está ali operando uma máquina, um instrumento, ele acidenta. Então, esse é um fator também que chama muita atenção e que justifica a existência da especialidade. Um outro aspecto também que é importante, gente, é que a mão é uma parte do corpo muito rica em detalhes, em especificidade, e que realiza movimentos muito complexos. Então, são muitos ossos, muitos tendões, né? Nervos, são vários nervos, né? Que são responsáveis pela sensibilidade da mão. E aí, o que acontece? Às vezes, uma lesão muito pequena, ela tem um impacto, né? Ela pode levar a uma incapacidade funcional muito grande, que pode ser temporário ou permanente, dependendo não só do grau da lesão, mas também da abordagem de tratamento e de reabilitação que foi utilizada.
Por isso, né, mais uma justificativa para existir uma reabilitação também especializada na área. E, por fim, eu queria destacar a importância funcional da mão e do membro superior. A gente sabe, né, quase tudo que a gente faz é com a mão, né, não é com o membro superior, né? E qualquer lesão, é o que eu falei, por menor que seja, tem, então, um impacto funcional muito grande. Aproveitando, né, colocando a importância funcional da mão e do membro superior, eu queria dizer o seguinte: por que a gente fala mão e membro superior? Inicialmente, a gente tratava muito mão, mão, mão. Só que não justifica um profissional que atua na reabilitação da mão não ter o conhecimento também aprofundado de todo o membro superior. Porque o membro superior, ele funciona como uma cadeia cinética. E nessa cadeia cinética, ombro e cotovelo são extremamente importantes para posicionar a mão no espaço, né, para deixar a mão livre no espaço, para ela poder executar as atividades. Então, a gente tem que saber reabilitar, na verdade, todo o membro superior, tá bem? Então, quais seriam os objetivos da reabilitação da mão? Não é isso? Proteger os tecidos em cicatrização. Hoje, a gente sabe que os protocolos, eles são cada vez mais precoces. Então, o profissional, ele tem que saber mobilizar os tecidos sem causar rupturas, né? Então, se o cirurgião foi lá e fez um reparo, a gente tem que saber mobilizar aquele membro, tratar para prevenir aderências, rigidez articular, contraturas, sem causar danos aos tecidos, tá? Um outro objetivo é evitar complicações e desenvolvimento de contraturas e deformidades. Então, o que seria um exemplo, né? Pessoas que têm lesões nervosas, por exemplo, né? Lesões de nervo periférico. Alguns músculos, antes, né, quando eles estão desnervados, eles não conseguem fazer o movimento. Então, outros grupos musculares começam a fazer movimento e aí você tem um desequilíbrio na musculatura, no funcionamento, né, da musculatura e no movimento. Então, algumas articulações podem, por exemplo, evoluir com contraturas ou com deformidades, e a obrigação, né, nossa, prevenir, tá? Seja posicionando, seja colocando, né, uma órtese, mobilizando, orientando esse paciente, tá certo? Auxiliar no retorno da função motora e também sensorial, né, ou sensitiva. E manter ou melhorar a funcionalidade. Eu coloquei aqui nesse slide, né, alguns instrumentos que a gente usa de avaliação, né, o goniômetro aí na esquerda, na coluna superior, na esquerda, o goniômetro para medida de amplitude de movimento. O do meio é um dinamômetro de Amar, é um teste muito... ele é um teste padronizado para força de preensão, tá? À direita, os monofilamentos são um teste utilizado para avaliar a sensibilidade. Ele tem, cada monofilamento, né, tem uma espessura, e quanto mais fino o paciente estiver sentindo o monofilamento, melhor a sensibilidade dele. Na coluna de baixo, né, à esquerda, temos o Pint-Gauge, que também um dinamômetro, só que ele mede as pinças, tá? Ele mensura a força de pinça. O do meio, né, um exemplo de uma escala de dor, né, que o paciente a gente usa muito para quantificar a dor. E o da direita, na coluna inferior, é um discriminador de 2 pontos, também utilizado para avaliação da sensibilidade. Então, quanto mais próximo os 2 pontos, o paciente sente esses 2 pontos, melhor também a sensibilidade dele. Bom, na avaliação a gente aborda, né, comumente, né, as pessoas abordam uma avaliação tem que ser bem criteriosa, né, então a gente pergunta, né, o histórico da lesão, informações médico-cirúrgicas, quais os sintomas, né, o que a pessoa está sentindo, e a gente faz um exame físico. Além disso, é importante, né, investigar quais as expectativas do paciente, a capacidade cognitiva, amplitude articular, função muscular, já mostrei para vocês
anteriormente, né? Sensibilidade, a função simpática e o desempenho funcional. A gente usa algumas escalas, né, para avaliar o desempenho funcional ou ocupacional, eu até prefiro o termo ocupacional, para verificar, né, quais aquelas atividades, aquelas tarefas que a pessoa está tendo dificuldade para executar. Hoje, né, a gente sabe da importância, né, de uma prática mais centrada no cliente, então é interessante que essa avaliação, ela dê espaço para que esse paciente, ele possa falar também, né, do que ele gostaria, de quais as expectativas dele com relação à reabilitação. E também uma avaliação mais subjetiva, né, do progresso do tratamento, não somente esses testes mais objetivos, mas também olhar, né, verificar em avaliações mais subjetivas, com uma abordagem mais qualitativa para avaliar o progresso. Bom, essa foto eu coloquei só para mostrar para vocês que, às vezes, só de olhar para a mão do nosso cliente, a gente já consegue ter uma ideia, né, de que tipo de lesão que ele teve. Então, essa foto da esquerda mostra um paciente que ele teve uma lesão do nervo ulnar, então ele apresenta garra no 4º e no 5º dedos. Essa postura é muito característica de uma pessoa que teve uma lesão do nervo ulnar. E na direita aí é um teste que a gente usa para verificar como que o polegar dele consegue fazer, segurar essa régua, tá? Pode ser uma régua, pode ser uma folha de papel. E aí a gente observa que na hora que ele tenta fazer a adução, ele, na verdade, não faz adução, ele faz uma flexão, ele usa o flexor longo do polegar para poder segurar essa régua. E na hora do teste eu pedi que ele fizesse com a interfalangiana em extensão. Então, isso mostra o quê? Que o músculo adutor do polegar, ele não está inervado, porque ele teve uma lesão do nervo ulnar, e são testes que a gente usa durante o processo de avaliação. É importante que a gente saiba dos testes, né, mais comuns e os principais testes para cada tipo de lesão, para que a gente possa ir acompanhando à medida que o paciente for melhorando. Aqui também eu coloquei essa foto para mostrar para vocês. Esse paciente, ele teve uma lesão, se vocês forem observar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ele teve um corte aqui, ó, na face volar, né, terço distal do antebraço, e ele teve uma lesão de tendões flexores, nervo ulnar e nervo mediano. Então, ele já estava em processo de reabilitação, e ele chega numa sessão com essa queimadura aqui, ó. Então, isso mostra o quê? Pela perda da sensibilidade, né? Ele movimentou em casa, ele foi cozinhar, e ele não sentiu que ele estava encostando num local quente. Ele chegou a mão muito próximo do fogo e queimou. Então, isso é uma lesão secundária que ocorreu após a outra lesão primária aqui, ó, já está suturado, mostrando a importância da gente acompanhar o paciente e também orientar sobre essa possibilidade, tá? Então, pacientes com lesões de nervo, né, eles precisam de ser orientados sobre o risco de lesões desse tipo. E aí, eu acabei de falar de orientação, né? Então, eu coloquei aqui para você, assim, é fundamental, gente, em qualquer, né, processo de reabilitação, que o paciente seja muito bem orientado. Hoje a gente sabe que a adesão ao tratamento, ela está muito relacionada com a confiança que o paciente tem no profissional que está realizando o atendimento. E muitas vezes a pessoa chega, né, para a reabilitação muito inseguro, ansioso, às vezes com algumas expectativas irreais, às vezes é uma lesão extremamente grave, a pessoa pergunta se em um mês ele já vai estar bom, se ele já vai estar podendo voltar ao trabalho. Então, com o objetivo, né, da gente evitar que ele também fique frustrado ou abandone o tratamento, até por uma questão de falta de conhecimento, né, sobre o processo da reabilitação, a gente deve explicar muito bem o que
Bom, primeiro, o que que ele tem, por que que ele sente aquele tipo de sintoma, né? Como que é a nossa perspectiva de tratamento? Então, falar assim, olha, nesse momento, eu vou fazer esse tipo de, né, eu vou fazer esse tipo de exercício, eu vou te orientar esse tipo de atividade, isso aqui ainda não pode fazer, mas no futuro a gente vai modificar. Então, assim, não fica ansioso, a melhora, às vezes, né, ela é progressiva, às vezes pode ser um pouco lenta, mas é importante persistir. Então, assim, é importante o tempo todo estar motivando o cliente para que ele também não tenha abandono, né? Ele não abandone o processo de reabilitação ou também não siga o programa da maneira como deve seguir, tá? Bom, eu de certa forma eu já falei para vocês, eu coloquei essa foto e hoje, né, a terapia da mão, a gente trabalha com protocolos que visam abordar o paciente o mais precoce possível. Tá? Então, às vezes, o paciente ele chega assim para a reabilitação, ele ainda chega com curativo cirúrgico, com uma calha, né, imobilizando. Esse paciente ele teve lesão de tendão flexor, tá? Dos tendões flexores da mão, e ele chega assim para a gente poder fazer a abordagem de tratamento, tá? Da reabilitação. Essa outra foto eu coloquei para mostrar para vocês que muitas vezes a pessoa, quando ela não chega no momento adequado para a reabilitação, às vezes ela chega assim, ó, já com uma cicatriz encurtada, né, com uma contratura articular. Esse paciente, a foto não está mostrando, mas ele tem inclusive um desvio da interfalangiana distal por causa dessa retração da cicatriz. E isso traz um prejuízo funcional muito grande. Se esse paciente tivesse chegado logo no início, né, quando próximo, né, da época que ele sofreu a lesão, provavelmente a gente teria colocado aí uma órtese ou uma tala para evitar que a cicatriz chegasse nesse ponto. Então aqui, ó, essa foto é só para ilustrar para vocês. É uma abordagem precoce de um paciente com lesão de tendões flexores, tá? Então, a gente tem, né, a etapa de a gente faz cuidado com a cicatriz, já inicia, né, com as massagens, com as técnicas de deslizamento do tendão. E essa foto da esquerda aqui, peraí, deixa eu pegar isso. Mostrando aqui, ó, a calha, para que a gente consiga mobilizar, sem causar um alongamento excessivo, né, um estresse excessivo na sutura, evitando de prejudicar, né, o que o cirurgião fez, que foi a tenorrafia, né? Que ele fez nesse caso aqui, foi uma tenorrafia de flexores. Um outro eixo, né, do processo da reabilitação que a gente trabalha muito é o treino de habilidades. E essa foto eu coloquei para mostrar para vocês, né? Isso aqui é um hand helper, o paciente está fazendo um trabalho de força aqui para melhorar a força da musculatura intrínseca. E aí a gente usa esse palitinho aqui, ó, esse aqui é um abaixador de língua, que a gente faz uma adaptação aqui na mão, para que ele consiga fazer a adução. Nesse caso aqui, né, tá fazendo a adução do polegar, sem fazer a flexão das interfalangianas, porque ele tem um desequilíbrio muscular causado por uma lesão nervosa. A gente utiliza, né, de uma série, né, de atividades como meio, né, como meio para melhora, como meio para função. Então, eu coloquei algumas aqui para ilustrar também. A gente usa muito, né, latas, bolas, a massinha, os cones. E esse aqui hoje, até inclusive, hoje eu recebi uma pessoa que tinha acabado de retirar uma imobilização, a mão estava com muito edema e ele não queria movimentar a mão. E foi a primeira atividade que eu dei, o primeiro exercício que eu dei para mobilização da mão foi puxar e empurrar a toalha. A gente usa muito isso aqui para poder reduzir edema, mobilizar dedos. Isso traz, no início, às vezes, é um pouco difícil para o paciente, mas depois traz um ganho muito grande e também traz um conforto para o paciente. Então, aqui, né, ele fazendo flexão e extensão para ganho de ADM de punho. Esse paciente aqui, ele tem uma limitação, tá vendo? A flexão
do quinto dedo, então a gente eu passei o cone aqui para ele trabalhar ganho de flexão. Esse aqui, ele estava com dificuldade para abrir, fazer um movimento de giro para abrir garrafa e tal. E aí, esse aqui é um exercício, uma atividade resistida, para ele poder girar a tampa de garrafa. O que seria intervenção baseada na ocupação? Né? É um conceito muito familiar para quem faz terapia ocupacional, né? A gente sabe que as atividades, né, do nosso cotidiano e tal, a ocupação, né, é a realização dessas atividades do nosso cotidiano que são significativas. Então, para cada pessoa, né, uma atividade pode ter um significado diferente. E nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês, esse da esquerda, a pessoa relatou uma dificuldade na escrita, a gente fez uma adaptação aqui para a escrita para ajudar nessa pinça. Às vezes também, né, dependendo do caso, a gente faz a troca de dominância, mas não foi esse caso. Nesse caso, precisou, com essa adaptação aqui, já foi suficiente para trabalhar a escrita. E essa foto daqui da direita, esse paciente, ele queixou dificuldade de partir uma carne, um bife, ele ainda falou assim, um bife mais suculento, um bife mais grossinho, né? Que ele estava com dificuldade de partir, então a gente começou a fazer o treino da atividade, né, de partir, com resistência para que ele consiga melhorar o seu desempenho na hora de fazer a sua tarefa em casa. Bom, vamos falar um pouquinho então de órteses, né? Vocês já devem ter ouvido o termo splint. Splint é um termo mais antigo, né, para as órteses de mão, mas ainda, às vezes acontece da gente ainda escutar esse termo splint, tá? Então, quando vocês ouvirem splint, são órteses para mão, tá bom? Então, eu já falei com vocês, né, órteses são dispositivos acrescentados ao corpo, né, para permitir alongamento, posicionamento, prevenção de contraturas ou deformidades e para melhorar a funcionalidade. Aqui são alguns exemplos de órtese. Essa aqui é uma órtese, né? As órteses, gente, elas têm várias classificações, tá? Elas são classificadas em estáticas ou dinâmicas, ou estáticas podem ser progressivas, tá? E elas são classificadas também pelo local onde elas estão sendo, né, atuando e pelo tipo de movimento que elas realizam, tá bom? Então, essa órtese aqui, ó, é uma órtese dinâmica para ganho de extensão de punho. E aí, nessa órtese, a gente pode perceber uma série, né, de fatores. Primeiro, a necessidade do terapeuta ou do profissional saber indicar bem uma órtese. Então, não é todo paciente que tem lesão, por exemplo, que tem uma fratura de punho, que pode usar uma órtese dessas. Muitas vezes a pessoa tem um edema muito grande na mão, um edema persistente, que não está melhorando. Se você coloca uma órtese dessas, às vezes aqui, ó, pode garrotear e não reduzir o edema. Então, muitas vezes você tem que esperar reduzir o edema primeiro, para depois colocar uma órtese como essa. Então, às vezes você pode usar de outras estratégias para poder fazer o ganho que você quer, que é o ganho de extensão de punho, tá certo? Um outro aspecto importante e que alguns de vocês vão, né, irão estudar em cinesiologia, em biomecânica, é que a tração da órtese, ela tem que ser feita da maneira muito correta, para não causar uma compressão ou uma tração na articulação, tá certo? Então, a órtese, ela tem que atingir o objetivo, ao mesmo tempo, ela tem que ser confortável e ela não pode machucar o paciente em hipótese alguma. Então, se der um ponto de pressão, se der bolha, se der pontos vermelhos, né, pontos de vermelhidão, o paciente estiver queixando dor muito tempo após o uso da órtese, aí tem que reavaliar a sua indicação. Além de indicar e de moldar as órteses, o terapeuta, ele tem que saber também fazer ajustes na órtese. Então, vamos supor que esse paciente aqui, ó, ele tivesse 0 de extensão. Então, a tração dele não seria nessa direção, seria
nessa direção. Então, essa órtese, ela teria que vir, ó, maior aqui, ó, nessa parte, esse pescocinho aqui dela, teria que ser maior para que o ângulo de tração fosse também diferente, tá bem? Depois, se vocês tiverem dúvida quanto a isso, a gente pode retomar esses conceitos. Aqui também é uma outra órtese dinâmica. Essa órtese, ela está fazendo a flexão da interfalangiana proximal. E aqui também, olha, tem um gancho aqui, ó, na unha, está fazendo também da interfalangiana distal. Essa foto eu coloquei para mostrar para vocês que às vezes a gente usa também pequenas órteses como essa aqui para poder fazer um alinhamento articular. Essa paciente, ela tem artrite reumatoide e aí ela tem interfalangiana proximal, né, com desvio e na hora que ela vai fazer a flexão, um dedo está sobrepondo ao outro e ela trouxe essa queixa. A gente fez essa órtese e aí a gente corrige esse desvio com a órtese. Esse outro exemplo aqui é para mostrar que uma mesma órtese, ela pode ter uma dupla função. Neste caso aqui, o paciente, ele teve uma lesão de nervo ulnar e mediano, então ele tem uma garra, né, nos 4 dedos e não consegue fazer a oponência do polegar. Então, essa órtese foi feita para facilitar a oponência, para ele poder pegar os objetos, como está aqui exemplificado, ao mesmo tempo que quando ele faz a extensão dos dedos, ele consegue fazer sem armar a garra, né? Ele consegue fazer a extensão das interfalangianas sem fazer a hiperextensão da metacarpfalangiana, tá bem? Neste caso, essa órtese foi feita dorsal, porque ele tinha uma ferida na palma da mão, tá? Mas existe também a órtese antigarra, que é esse modelo aqui. Eu devia ter colocado uma outra foto dela ventral, mas assim, só para vocês entenderem, é um outro modelo que tem o mesmo objetivo daquela anterior, só que essa é só para lesão do nervo ulnar, tá bom? Também o objetivo é evitar aqui que ele faça a hiperextensão das metacarpfalangianas e consiga fazer extensão das interfalangianas, evitando assim esse desequilíbrio muscular e a formação da garra. Essas imagens aqui, né, são de um paciente fazendo um treino com prótese, tá? Essa é uma prótese, ela não é uma prótese mioelétrica, tá dando para vocês verem a correia aqui, tá? E aí ele faz um movimento, né, de ombro e cotovelo para conseguir abrir e fechar a mão, e a gente está fazendo um treinamento com o uso da prótese, tá? Uma prótese ainda, né, um modelo mais antigo. Hoje a gente já tem próteses mioelétricas, né? Eu, assim, tive a experiência de reabilitar 2 pessoas, mas acabou que uma delas, ela já tinha sido treinada com essa há alguns anos, há mais de 20 anos ele utilizava essa aqui, e ele não adaptou, surpreendentemente, com a mioelétrica, tá bom? E o outro, ele acabou não adaptando com o uso da prótese. Então, isso às vezes pode acontecer, da gente treinar e a pessoa também, né, não fazer esse ajuste, né, essa adaptação com o dispositivo, que é uma coisa que eu vou trazer para vocês daqui a pouco, uma reflexão sobre isso. Sobre dispositivos assistivos e adaptações, gente. É uma coisa que a gente sempre orienta para os pacientes, né? Às vezes eles estão com dificuldade de usar uma torneira ou algum instrumento, né, de trabalho ou mesmo doméstico. E aí o que eu queria colocar para vocês com essas imagens aqui é que nem sempre o profissional ele precisa confeccionar o dispositivo, tá? Às vezes a gente acha que a gente é que tem que fazer uma adaptação. Não, muitas vezes o mercado de trabalho, ou o mercado aí, né, geral, ele já tem algumas, né, ofertas, né, de produtos que podem ser utilizados e que o paciente vai conseguir, né, abrir uma torneira aqui com mínimo esforço, né, só apertando, a porta só de, né, também com esse tipo de alavanca, isso que aumenta, né, a alavanca e diminui a necessidade dele fazer força, ou mesmo tesouras adaptadas que a gente encontra. Então, não necessariamente a gente precisa confeccionar. E é importante aí conhecer o que a gente tem aí
no mercado para a gente poder orientar. Algumas, às vezes, a gente confecciona, não é mesmo? Vocês já devem ter visto por aí, né, muitas adaptações. Esse aqui é um exemplo de uma adaptação, não fui eu que fiz, mas eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, que às vezes é um recurso simples, né, como aquele espaguete, né, de piscina, e aí o terapeuta fez um engrossador para facilitar, né, a pega, né, do paciente. E esse aqui foi uma pessoa que eu atendi, na verdade, ele teve uma lesão de membro inferior, e ele chegou com uma queixa de que ele não conseguia andar de bengala e segurar o guarda-chuva. Era uma época de muita chuva aqui em Belo Horizonte. E aí foi feito esse dispositivo aqui, e aí na hora que ele quer utilizar o guarda-chuva, ele coloca o guarda-chuva ao contrário, abre o guarda-chuva e ele consegue andar, então, com a muleta e com o guarda-chuva aberto, tá bom? E aí eu coloco essa reflexão aqui para vocês, é algo que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu vou dar alguma aula de adaptação ou de tecnologia assistiva, gente, é que a gente às vezes tem a tendência de querer indicar adaptação, o paciente tem às vezes uma diminuição uma dificuldade de fazer flexão de dedos, por exemplo, a gente quer fazer um engrossador de talher, um engrossador de caneta, né, da faca e tal. E muitas vezes é importante a gente distinguir se aquilo ali é uma dificuldade permanente ou temporária. Porque vamos pensar que a pessoa teve uma lesão e ele está fazendo um trabalho de reabilitação para melhorar a flexão de dedos. Se você começa a engrossar tudo que ele vai pegar, ele também começa a não ter dificuldade para ganho daquele movimento. Então, muitas vezes, é importante que ele também tenha uma demanda e queira melhorar aquele movimento, tá? Então, é importante distinguir o que é uma restrição. Muitas vezes, uma pessoa tem uma restrição, né, que é só um grau de dificuldade para realizar alguma atividade, mas que isso necessariamente não faz com que ele tenha uma dificuldade efetiva e que a gente fala que ele não tem uma deficiência, de acordo com a classificação da CIF. Então, pela CIF, o que a gente, né, o que é colocado no modelo da classificação internacional de funcionalidade? Que uma pessoa ela pode ter uma lesão na estrutura ou na função do corpo e não ser deficiente, ou não ter também uma incapacidade. E aí um exemplo que eu coloco às vezes a pessoa tem uma amputação de uma falange, mas ela não tem dificuldade nenhuma para realizar a atividade no trabalho. Então, para que eu vou colocar uma prótese no dedo dela? Entenderam? Agora, por outro lado, uma pessoa pode ser, por exemplo, um dentista, e ele teve amputação de uma falange, mesmo que seja só da falange distal, mas como ele trabalha com ferramentas que exigem dele uma precisão muito grande, às vezes a ponta daquele dedo faz muita falta. Então, nesse caso, a gente fica indicar a colocação de uma prótese que vai ajudá-lo a segurar a ferramenta, tá bom? E eu coloquei essa foto também, gente, de pensar que cada pessoa, isso é um clichê, né, falar cada pessoa, cada pessoa única, né? Mas às vezes a gente esquece um pouco disso e a gente tenta padronizar os tratamentos e às vezes sempre, isso não é uma boa estratégia. Eu coloco a foto dessa menina, ela é uma adolescente, né? E eu estava fazendo um trabalho de dessensibilização do corpo, da amputação, numa perspectiva de colocar uma prótese. E enquanto eu estava fazendo esse trabalho no coto, a gente estava trabalhando também a aceitação desse novo membro, né? Desse membro amputado. E aí ela começa a ter que a gente enfeite o coto, para que o braço dela, que aquele local ali, né? Sentir mais beleza naquele membro amputado. E aí a gente começa a confeccionar esses laços. E aí, dia, ela coloca um lacinho colorido no enfaixamento, e no final do processo ela aceita a amputação e ela faz a opção
por não utilização da prótese, ela ficou extremamente bem adaptada, fazendo de tudo, com independência, né, funcional. Então, ela fez opção, disse que realmente não queria prótese e né, recebeu alta dessa forma, tá bom? Esse slide eu coloquei para vocês só para citar essa NBR, tá? Principalmente para quem tem interesse em trabalhar com adaptação ambiental, é uma norma regulamentadora muito interessante, porque ela tem, inclusive, para cadeirantes, para adaptação de espaços, né, de porta, qual que é o tamanho de um mínimo de um banheiro para um cadeirante, por exemplo, entrar. Mas no nosso caso, né, que a gente está na reabilitação de membros superiores, esses dados, né, esses parâmetros que a norma coloca, eles ajudam muito na hora que a gente vai pensar adaptações ambientais para pessoas que tiveram lesão, principalmente de ombro e de cotovelo. Porque, como eu falei antes com vocês, ombro e cotovelo são muito importantes para o posicionamento do membro, para a mão poder, né, realizar as atividades. Então, quando a gente tem uma amplitude de movimento, né, reduzida do ombro e do cotovelo, às vezes a gente precisa fazer algumas adaptações no ambiente, né? Então, temos aqui, ó, né, parâmetros para pessoa sentada, né? E na posição em pé, tá? É só vocês pegarem essa referência aqui, é uma norma bem interessante para vocês darem uma olhada depois. Bom, agora, né, no editorial da Hand Therapy deste ano, no prefácio do editorial da revista, eles colocam que eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e perguntaram para vários profissionais, mais de 100 profissionais, como que eles acham que seria a reabilitação da mão daqui a 50 anos, ou nos próximos 50 anos, né? E eles pediram para as pessoas responderem 2 eixos: os avanços tecnológicos e nas mudanças nas práticas. E eu trouxe isso para vocês, gente, porque vocês estão aí, né, na graduação, vocês serão os profissionais que irão atuar nos próximos, né, 50 anos aí no mercado de trabalho. Então, achei interessante trazer as respostas para vocês, porque eu acho que são novos eixos, é onde eu acho que vale, às vezes, estar investindo, tá bem? E aí eles colocam, né, o primeiro tópico, telesaúde, né, que é que eu acho que a gente agora, com a pandemia, a gente pôde perceber, tanto que deu certo, né, esse trabalho à distância. Eu mesma tive experiência de fazer teleatendimentos, de fazer atendimentos remotos, e tive um resultado muito bom com meus pacientes, as pessoas foram melhorando, alguns, assim, fizeram praticamente o processo todo em casa, eu mandando vídeos, encaminhando fotos e orientando, né, pelo telefone. E assim, eu tive uma experiência de dar alta nesse período da pandemia, eu dei alta para 80% dos pacientes que eu comecei a atender, né, antes da pandemia e durante a pandemia, então eu considero isso um resultado muito bom. E eu tive um índice de alta, assim, de pacientes com melhora excelente, tá? Um índice de melhora excelente. Então, o telesaúde acho que veio para ficar, né? Um outro tópico é a impressão de órteses 3D. Essa semana eu dei uma aula para alunos aqui da UFMG, e aí uma aluna falou comigo assim: olha, professora, as órteses 3D, elas já estão no presente, né? Elas não serão para daqui a 50 anos ou nos próximos 50 anos. E isso é verdade, a gente já tem alguns locais que já estão confeccionando essas órteses, e mesmo próteses, né? Só que a gente sabe que os materiais ainda precisam melhorar, a tecnologia ainda precisa melhorar, e esse é um campo que está crescendo muito na reabilitação. Então, para quem gosta dessa área, acho que é uma área interessante para buscar, né, formação, buscar aprimoramento também. A inteligência, né, artificial, que são esses aplicativos, esses dispositivos de assistência e realidade virtual
para a reabilitação, a gente já tem também algumas experiências muito interessantes na área de neurologia, né? Então, acho que também isso vem para ficar e a tendência é só crescer. Avanços na engenharia de tecidos, né, para o corpo restaurar após lesão. Alguns a gente já consegue perceber, eu já vi alguns casos aqui da unidade de queimados João 23, que eles têm um banco de tecidos para queimados. Temos também já cirurgias ortopédicas com enxerto ósseo, né? Então, acho que isso também é uma área importante. A gente vai começar a trabalhar com pacientes que foram submetidos a esse tipo de cirurgia. E no campo das práticas, né, eles colocam o aumento das interações interdisciplinares, da prática interprofissional, inclusive com profissionais de outras áreas que não somente da saúde, e aqui a gente tem exemplos aí, nos exemplos anteriores, né, pessoas da área, né, de tecnologia, da engenharia, que também serão muito agregados com a nossa prática. Alguns estudos, né, e eles colocam no editorial, muitos estudos mostrando que a reabilitação ela vai precisar de menos visitas dos pacientes aos centros de reabilitação, porque vai ter um acesso mais direto ao atendimento, principalmente via, né, a telesaúde. E, por fim, uma intervenção mais precoce do que a gente já tem. A gente tem visto agora o desenvolvimento de novos protocolos para reabilitação de tendão, mais precoces ainda dos que a gente tem o costume de trabalhar aqui em Belo Horizonte, e um cuidado mais preventivo, né? A política de promoção da saúde está aí, né, mostrando que a gente trabalhar mais com prevenção do que com o atendimento e a reabilitação. Bom, gente, chegando já ao fim, né, eu queria considerar, né, com vocês, que eu acho que deu para perceber que é extremamente difícil, né, tratar adequadamente lesões de mão sem o conhecimento apurado, né, não só de anatomia e biomecânica, mas também de toda a parte clínica, cirúrgica, né, e técnica, né, é uma área muito técnica, a gente precisa se capacitar muito para poder fazer essas órteses, para a gente fazer conhecimento apurado de prótese, ou mesmo as adaptações, tá? Então, é importante estar sempre se aprimorando. É comum a gente ler, né, nos textos de reabilitação dizendo isso, né, que reabilitar a mão e membro superior é uma arte e uma ciência, porque a gente sabe, né, o tanto que a mão tem uma importância, né, não somente para a pessoa, mas uma importância social, né, é uma parte do corpo, assim, que representa muito, né, muito voltada para a função. Então, a gente conversa com a mão, né, a gente se expressa com a mão, a gente troca afeto com a mão, com o braço, né, a gente abraça com o membro superior, além da gente trabalhar, né, praticamente tudo que a gente faz, a gente usa o nosso braço, o nosso membro. Então, tem uma importância muito grande e isso justifica a existência realmente de uma abordagem também muito especializada, que considere essa importância que essa parte do corpo tem, tá bom? Para quem interessar, né, existem alguns cursos de reabilitação no Brasil, de especialização, cursos já, né, vinculados a excelentes faculdades, tá? Eu olhei no site da SBTN e eles colocam esses dois que são reconhecidos pela sociedade, que é o daqui de BH e o de São Paulo, então são os dois que eu coloco aí para vocês, tá bom? Eu coloquei aqui algumas indicações, não necessariamente foram as referências que eu utilizei para apresentar essa aula, tá? Mas se vocês tiverem interesse em outros artigos, nesses artigos que mostram, né, as incidências de trauma, ou de algum protocolo específico de reabilitação, vocês podem entrar em contato, que eu passo para vocês, mas esses livros que eu coloco aqui, eles são livros base, né, eles são livros importantes para quem está na área, alguns deles, assim, né, são referências muito fortes para nós aqui,
tá? E deixo aí para vocês, para quem tiver interesse, tá bom? Bom, gente, então é isso, né? Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela atenção de vocês e estou aberta, aqui está o meu contato, o meu e-mail, tá? No meu Instagram, às vezes eu coloco alguma coisa, eu tenho buscado colocar algumas coisas também da área, algumas curiosidades, alguns testes, então quem tiver interesse também está lá, viu? E vou sair da tela aqui agora para poder voltar com vocês aí. Augusto? Augusto? Professora, muito obrigado. Saiu, já parou de transmitir. Tá. Muito obrigado. E eu tenho duas dúvidas que eu gostaria de ir perguntando, né? Uma é relacionado aos aspectos psicológicos, né? Que a gente vê, principalmente a atuação do terapeuta ocupacional, né? Que a gente enxerga o indivíduo como um todo, né? A gente o TO já é cansado de ver isso na própria formação, né? E uma coisa que a gente não abordou aqui na Liga é como lidar, né, quando o paciente ele tem a perda de algum membro, a questão da imagem corporal dele, né? Porque lembrando, assim, que o médico, o enfermeiro, o físio, o TO, ele vai estar ali em contato direto com e às vezes essas demandas acabam aparecendo, né, em relação a como que ele se vê, né, igual você mesmo falou da paciente, né, da foto da paciente, não quis usar uma órtese, uma prótese, né? Não quis uma prótese. E aí, como que a gente consegue lidar com isso? Eu gostaria de saber um pouquinho da sua experiência. Eu sei que a atuação, ela acaba sendo, tem o TO, né, voltado para a saúde mental, que trabalha esses aspectos, mas a gente vê que, às vezes, ali no centro de reabilitação, surgir essa demanda, né? E é como lidar com isso no momento onde essa demanda, ela surge. Sim. Obrigada, Yuri, pela pergunta, né? Porque enquanto TO, às vezes eu vou apresentar sobre terapia da mão e às vezes a gente sente que a gente foca muito num aspecto, né, do paciente, né? Até pela especialidade em si. Bom, não só como para amputação, né, Yuri? Às vezes é uma lesão do plexo braquial. Hoje eu atendi um rapaz com lesão do plexo braquial e que ele já percebeu que ele teve uma lesão grave, que o braço dele não vai movimentar normalmente, né? E ele tem um braço atrofiado e tal. Às vezes é uma perda de uma falange, e isso mexe muito com o paciente. Ou muitas vezes é uma lesão grave mesmo, e que a pessoa tem uma perspectiva de melhora, às vezes nem tão grave, ele tem uma perspectiva de melhor, aquilo ali teve um significado muito grande para ele, e isso mexe, né? Não tem jeito da gente separar corpo, mente, né? Então, a pessoa chega inteira para o processo de reabilitação. Então, eu vou te falar da minha experiência, assim. Primeiro que cada pessoa é uma pessoa, né? É um clichêzão, assim, mas a gente está sempre repetindo isso. Eu acho que até para nos lembrar disso. Então, às vezes, é uma pessoa com uma lesão muito simples, mas que você vai observando que ela não tem uma adesão ao tratamento, ou que aquele processo está muito sofrido para ela, que você faz uma abordagem mais individualizada, mas que a pessoa não está conseguindo entrar no processo, ela chora, ou ela falta muito. Faltar muito, às vezes, é um indicador de que a pessoa não está aceitando muito aquele processo que ela está vivenciando. Então, às vezes, eu mesma tento conduzir. Apesar de eu trabalhar numa sala com outros colegas e com muitos pacientes, a sala que eu atuo é uma sala muito cheia de gente, a gente tem possibilidade de atuar em salas menores, um espaço mais privativo. Então, eu tento chamar essa pessoa e a gente está conversando sobre qual é o sentimento que ela tem com relação àquela lesão, qual é a expectativa. Então, às vezes, eu reservo uma sessão para cada pessoa que eu atendo só para isso, para saber expectativa do tratamento, para eu dizer
né? Eu nunca digo assim, eu acho que você vai melhorar em um mês. Às vezes eu até acho, mas eu nunca digo, porque eu acho que isso pode ir contra uma expectativa. Então, eu deixo que a pessoa fale o que ela está sentindo e tal. Se eu percebo que na minha abordagem existe muita resistência do paciente, eu lanço mão da equipe. E aí, na minha equipe, nós temos assistente social, nós temos psicólogo, nós temos o fisioterapeuta, nós temos o próprio médico, que às vezes tem que dar uma resposta também mais do aspecto mais cirúrgico, tá? E temos também outros colegas terapeutas ocupacionais. Então, se às vezes eu percebo que é uma questão que às vezes está relacionada comigo, ou com a questão empatia, né, dentro do processo terapêutico, às vezes a gente chega, inclusive, a pedir que um outro colega atenda aquela pessoa. Então, assim, é uma abordagem que pode variar de pessoa para pessoa, mas, no geral, a gente consegue conduzir a gente mesmo, até pela nossa formação em saúde mental, né? Mas estar numa equipe multiprofissional é fundamental, você poder lançar a mão de colegas, né? Que tem um outro olhar, que tem uma outra experiência, isso ajuda demais. Ok, muito obrigado. Eu gostaria de uma dúvida que gostaria de encaminhar, e aí pode encaminhar pelo chat, tá? Enquanto isso, professora, eu gostaria de fazer uma sugestão, né, de um perfil no Instagram, já que a gente falou das questões das inovações, né, dentro da reabilitação de mão e tudo mais. A senhora citou a impressora 3D, tem uma terapeuta ocupacional, que é a Natasha Harumi Ota, ela faz um trabalho bem legal com as impressões 3D, né, em cima de adaptações, em cima de próteses até, e aí o Instagram dela é bem interessante, depois eu mando lá no grupo para os alunos, depois a gente encaminha também para a senhora, professora, os online, né, da modelagem 3D, como que funciona, os tipos de materiais que podem ser usados. Então, acho que é algo bem interessante para a gente pensar, né, até porque toda profissão ela evolui, né, com o tempo e com a tecnologia. Eu acho que é algo interessante. Exatamente. Ô, Yuri, eu vou te interromper aqui para te falar uma coisa. Pegando o seu gancho de que a profissão evolui, eu vou ser até repetitiva com a aula que eu dei anteontem, tá? Mas eu vou falar para vocês também, que eu estou falando para alunos, é importante. Eu sempre falo isso para os meus alunos, que a obrigação de vocês é serem melhores do que a gente. Porque a gente vai caminhando nos passos daqueles que vêm antes da gente, não é assim? Então, daqui a uns anos, quando vocês estiverem aí atuando, né, quem sabe, alguns de vocês na mesma área do que eu quero aprender muito ainda com vocês. Com certeza, irei aprender muito com vocês, porque eu acho que é isso. Cada geração que vem, ela agrega mais conhecimento, ela agrega experiência, né? E principalmente nessa parte de tecnologia e tal, acho que vocês têm muito para trazer para a gente, da minha geração. Sim, muito obrigado, professora. Bom, eu acho que ninguém tem dúvida que não encaminharam nenhuma pergunta para a gente, tá? Então, professora, que ia fazer, mas ela pediu para me finalizar, então a gente agradece quanto à Liga, tá? Muito obrigado por aceitar o nosso convite.